Início a nossa terceira aula sobre as noções de história da Igreja Católica, invocando sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito bem, então hoje nós iniciaremos o estudo propriamente dito da história da Santa Igreja, começando com as origens, começando com a relação entre nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja, entre os santos apóstolos e a Igreja e a primeira comunidade cristã, como nos é apresentada nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, vamos começar o compartilhamento de tela. Para que nós possamos, então, iniciar as nossas reflexões neste dia. É importante, neste primeiro momento, nós nos recordarmos de algumas noções que nós vimos na aula anterior. Por exemplo, nós vimos que a história da Igreja pode ser dividida em 3 períodos: a pré-história, a proto-história e a história propriamente dita. O que é a pré-história da Igreja? A história de Israel, a história do povo eleito, a história dos judeus, o Antigo Testamento. O que é a proto-história da Igreja? O mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a sua vida privada, sua vida pública, todas as suas ações, até a sua ascensão aos céus. E o que é a história da Igreja? Este período de praticamente 2000 anos, desde que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e enviou os apóstolos, até o presente dia, presente ano de 2021, e que continuará então até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto que é necessário nós nos recordarmos é que a Igreja é uma instituição divina. Nós vimos diversas definições com base no compêndio acerca daquilo que é a Igreja, e nós precisamos entender que a Igreja é uma realidade divina e humana fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Como se dizia antigamente, a Igreja é uma sociedade perfeita, porque é composta não apenas por homens, mas pelo próprio Deus. E hoje vamos ver então um pouco da origem e dos primeiros anos, das primeiras características de como esta igreja nasceu e se apresentou. Então, iniciamos o compartilhamento de tela. Vocês estão vendo esta tela aqui? Sim, dá para ver. Muito bem. Então, nossa aula 3. Jesus Cristo e a Igreja Católica. Deus formou Israel, escolheu para si um povo para chamá-lo de seu povo e revelou-se a eles, tendo em vista a Igreja, a nova Israel e novo povo de Deus, formado não apenas pelos hebreus descendentes de Abraão, mas por todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, o enviado do Pai, e nele se salvam. Muito bem, então qual é o primeiro dado que nós temos e que nós já refletimos e que é só necessário nos recordarmos mais uma vez? De que a história de Israel precede a história da Igreja e que a história da Igreja é a continuação da história de Israel e da própria história de nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, do povo de Israel, a partir da aliança com Abraão e as diversas outras alianças, Deus escolheu para si um povo. É neste povo que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo como Salvador, mas não apenas para salvar aquele povo, mas para salvar a todos os povos, a toda a humanidade. E qual é o meio pelo qual nosso Senhor continua ordinariamente a salvar a humanidade? Através da Igreja, que é sacramento universal da salvação. Portanto, em Jesus nós temos um novo povo de Deus. Essa é a tese de doutorado do Papa Bento XVI e é para nós uma afirmação verdadeira. A Igreja é o novo povo de Deus, é a continuidade de Israel e de nosso Senhor Jesus Cristo com os santos apóstolos. Então, quem é o fundador da Igreja Católica? Nós temos diversos fundadores de igrejas, de religiões, de filosofias, ideologias e pensamentos distintos. Mas a Igreja tem um fundador. Quem é o fundador? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não foi Constantino, não foi o Papa São Leão Magno, não foi o apóstolo São Pedro, o apóstolo São Paulo ou qualquer outro, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo é o fundador da Santa Igreja. Como é que nós temos a certeza disso? Porque isso nos afirmam as Sagradas Escrituras, os santos padres da Igreja, o próprio magistério. Isso é o que nós temos como certeza na nossa fé. A Igreja como instituição divina e necessária para a nossa salvação. Ela é humana, sim, uma sociedade humana, que é formada por pessoas como nós, pecadores, com as nossas limitações, com as nossas virtudes também, mas acima de tudo é fundada por Jesus Cristo, que é a cabeça desta igreja, que é o seu corpo místico, como define o apóstolo São Paulo e como escreve Pio XII, né? Mystici Corporis Christi. Então, a igreja fundada por Jesus, mas quando Jesus fundou esta igreja? Aí nós temos diversas teorias ou diversos momentos que nosso Senhor possa ter fundado esta igreja, ou em todos estes momentos também. Então, alguns apontam para o lado aberto de Jesus, do Sagrado Coração traspassado pela lança que jorrou água e sangue como origem dos sacramentos da Eucaristia e do batismo. A igreja, então, é um instrumento de Deus para salvar toda a humanidade. E como Deus salva a humanidade? A partir do seu divino sacrifício. A partir de sua morte na cruz é que ele nos salva. Claro que ele nos salva desde o instante que encarna, em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele realizou ao longo de seus 33 anos de vida, mas especialmente nesse momento em que ele oferece a sua vida como remissão dos nossos pecados, expiação das nossas culpas. E naquele momento em que o soldado perfura o coração de Jesus com uma lança, jorrando água e sangue, os padres da igreja entenderam isso como uma analogia, como um símbolo dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Ou seja, a água que jorrou do peito de Jesus, como o batismo que todos nós recebemos, pelo qual nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E a Eucaristia, que é o próprio sangue de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz pela nossa salvação, e o qual nós tomamos como verdadeiro sangue do Senhor para tomarmos parte nesta salvação. Então, quando nascem os sacramentos do próprio Jesus, muitos acreditam que aí está a origem da própria igreja. No entanto, também podemos considerar alguns outros momentos, como a convocação dos 12 apóstolos. Então, quando Deus chamou os 12, ele tinha o objetivo de formar um povo, de formar uma instituição, de formar
a igreja como nós a conhecemos, a partir então dos 12. Também uns acreditam que foi o envio missionário dos 72 discípulos. Então, quando Nosso Senhor enviou os 72, de 2 a 2, ele então estaria constituindo a igreja, principalmente no seu sentido missionário. Foi uma missão, entre aspas, de treinamento para eles, mas com isso então Jesus anuncia, ou Jesus prenuncia, a grande missão dos apóstolos e discípulos que aconteceria depois com o Pentecostes. A última ceia e o lava-pés também são acontecimentos importantíssimos. Na última ceia ocorre a instituição da Eucaristia e no lava-pés ocorre então a instituição dos ministérios ordenados, do serviço e do amor ao próximo, como nós refletimos toda a Quinta-feira Santa. Depois nós temos as aparições de Jesus aos seus. Então Jesus aparece a Maria Madalena após a ressurreição, aparece às outras mulheres, aparece aos discípulos em Emaús, aparece aos 10 e depois aos 11, como nós vemos no Santo Evangelho. Também temos a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, relatada de diversas formas pelos evangelistas e pelo livro dos Atos, no qual Nosso Senhor ele sobe até os céus para levar a nossa humanidade junto da glória do Pai, e com isso então ele conclui a sua missão entre nós, mas continua a agir através da igreja. E no Pentecostes, quando ele cumpre a promessa que ele já havia feito um tempo antes da sua paixão, de que enviaria o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre todos os seus. Então aqui nós temos momentos importantíssimos na fundação da Santa Igreja. Então, para que foi fundada a Santa Igreja? Para ser um instrumento de salvação para todos os homens. É o convite para formarem uma comunhão em torno de Jesus e dos seus divinos ensinamentos. É uma sociedade perfeitíssima, visível e invisível. Então, como eu já disse várias vezes, o objetivo da Igreja é a salvação de todos os homens. Por isso, como nós vimos a passada, ela é chamada de católica. Ou seja, ela vem para salvar universalmente, para salvar a todos. Ela é eclesia, ou seja, ela é uma convocação, então todos os homens estão chamados para esta convocação divina, que é formar um grupo, uma sociedade de homens e mulheres de diversas culturas, de diversas idades, diversas etnias, diversos locais e de diversos tempos, para se reunirem em torno de Cristo para ser salvos por Ele, para conhecer a Jesus, para amar a Jesus e serem salvos por Jesus. Então a igreja não é uma coisa autorreferencial, ela não é o fim de todas as coisas, mas ela é um instrumento que leva para o fim de todas as coisas, para o caminho, verdade e vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja oferece o que para nós? Ela nos dá a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, o ensinamento divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos dá os sacramentos, os sinais visíveis da graça invisível de Deus que nos salva. 7 sacramentos. Ela nos dá o modo como nós devemos agir. Nos dá a moral, os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, compreendidos, reinterpretados por nosso Senhor Jesus Cristo no Santo Evangelho. E também nos ensina como nós devemos orar, entrar em diálogo com Deus. Para isso nós temos os nossos legítimos pastores, a começar pelo Santo Padre o Papa, os nossos bispos, nossos padres e diáconos, nossos pastores, para nos guiar nesse caminho, para nos aproximar da salvação que é Jesus Cristo. Então, a igreja não é apenas aquilo que nós enxergamos dela,
Não são apenas nossas paróquias, nossas catedrais, não são apenas os nossos ministros e nós os leigos, mas a igreja também é uma realidade invisível. A igreja também faz parte do céu, onde está Deus, o Unitrino, a Santíssima Virgem, os anjos e todos os santos. Também é o que é a igreja triunfante. Também é a igreja padecente, a igreja que está no purgatório com aqueles que são purificados das suas penas para que possam então ir para o céu. E a igreja, como nós vemos, a igreja visível é a igreja militante, esta comunhão de todos os fiéis batizados validamente e que seguem a Cristo nosso Senhor através da fé, através dos sacramentos, através da obediência aos legítimos pastores, que têm os mesmos costumes, com suas diversas tradições, é claro, e que rezam todos ao mesmo Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, ao seu Pai eterno e ao Espírito que procede de ambos. Então, a igreja é corpo místico e esposa de Cristo. É participante de sua unidade com o Pai e o Espírito, de sua santidade pessoal. É organizada pelos seus apóstolos e, assim como ele é salvador de todos os homens, ela visa a salvação de toda a humanidade. Então, a igreja participa ou nos quer fazer participar da vida divina, porque como corpo, ela compartilha daquilo que vem da cabeça. Portanto, é que nós precisamos estar unidos à cabeça para nos salvarmos. Nós estamos vendo o evangelho da videira e dos ramos. É o que Jesus nos diz, ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. O ramo que não permanecer na videira seca. Então, Jesus é a videira e a igreja é o prolongamento desta videira. Portanto, precisamos estar unidos a Cristo, unidos à igreja, se nós queremos nos salvar. Senão, seremos ramos separados ou ramos que não produzem, que serão cortados e jogados ao fogo. Seremos separados da comunhão com Deus, da graça de Deus. Por isso, ser membro da igreja, ou como dizia no Catecismo de São Pio X, ser um membro vivo da igreja, nos dá a certeza de que estamos trilhando o caminho da salvação, de que nós estamos unidos a Deus, unidos aos homens e mulheres de mais de 2000 anos, até antes que a igreja existisse, nós estamos unidos a todo o antigo e novo povo de Deus, trilhando então o caminho da salvação, cada vez mais em união com Deus, nosso Senhor. Então a igreja vem para salvar, assim como Jesus é Deus Salvador, não é? Então a igreja quer salvar, ela quer levar as pessoas para o Salvador, quer distribuir os meios da salvação, que são os sacramentos, mas também os seus divinos ensinamentos, que vieram de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não vem para condenar ninguém, ela não vem para separar, não vem para julgar ou condenar, não vem para selecionar, não, a igreja vem para incluir. Antes, a salvação, como é dito, a salvação vem dos judeus, então Deus concluiu uma aliança com o povo hebreu e não com os egípcios e com os outros povos. Então a salvação estava reservada a apenas um povo. Mas, como os profetas já anunciavam, como nosso Senhor anunciou, como nosso Senhor ordenou, a salvação então é universal. É para todas as criaturas, para todos os povos serem batizados, para todos os povos aprenderem aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. Então a salvação é universal. Deus não quer excluir ninguém. A igreja não quer excluir ninguém. A igreja quer incluir. Mas para que haja essa inclusão, é necessário, como diz Jesus no capítulo 15 do Evangelho de São João, obedecer aos mandamentos, guardar
os mandamentos? O maior mandamento é o amor a Deus e ao próximo. Não mais apenas como a ti mesmo, mas como o próprio Jesus nos ama. E a igreja, então, vai nos ensinar como viver esse amor de diversas formas. Então, nós somos membros desta igreja, membros da videira, que é a igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Essencialmente, nós somos esses ramos que querem estar unidos à videira, que é Jesus, e a extensão desta videira, a extensão mística dessa videira, que é a igreja. Então, a igreja, como já disse, não é apenas uma instituição humana, mas é uma instituição divina fundada pelo próprio Jesus. É um elemento que Deus quis e quer usar para salvar o homem. É o sacramento de Jesus. Então, a igreja tem 7 sacramentos, como nós sabemos, mas a igreja em si é um grande sacramento, ou seja, um sinal visível da graça invisível. A igreja, então, é o instrumento por excelência pelo qual nosso Senhor salva ao homem, salva a cada um de nós e quer salvar a todos. Pode ele salvar de outros modos ou inserir de modos que nós não sabemos ou não compreendemos plenamente no seio da igreja, homens e mulheres que não estão em plena comunhão com a igreja? O vento sopra onde quer, como nós ouvimos. Deus é onipotente, pode fazer tudo aquilo que lhe aprouver, mas através desse caminho, sendo batizados na igreja, na fé da igreja, vivendo aquilo que a igreja ensina e morrendo nesta mesma igreja como membros vivos, ativos, atuantes, buscando a nossa santidade, aí nós podemos ter a certeza de que nós combatemos o bom combate, como diz São Paulo, que nós guardamos a fé, nós completamos o nosso caminho, porque seguimos o caminho que nosso Senhor trilhou, a casa que Ele preparou para nós. Nós permanecemos unidos à videira, não nos separamos dela, mas buscamos produzir frutos nela como membros da igreja que é o seu corpo. Então, a igreja, como nós temos que sempre ter em mente, é um mistério e um milagre. Então, nós não conseguimos compreender a totalidade daquilo que é a Santa Igreja. Para nós é impossível. Ela é um sinal da graça de Deus, é um sacramento. Nós não conseguimos entender a profundidade do seu mistério, a sua constituição. Tudo isso nos ultrapassa, porque é uma realidade querida pelo próprio Deus. Mas também, como eu gostaria que todos nós entendêssemos a partir desta formação, desde agora até o final e depois que nós terminarmos, que a igreja é um grande milagre. Então, não tem como nós compreendermos a igreja apenas como uma artimanha humana, apenas como uma resistência histórica a tantas coisas, mas a igreja é um milagre. É humanamente impossível que uma coisa que foi fundada há 2000 anos tenha sobrevivido até a atualidade e vá continuar a sobreviver por quantos anos mais tiverem antes do retorno de Jesus. É impossível que uma instituição sobreviva tanto, tão bem, tendo enfrentado tantos perigos, tantos riscos, tantas tribulações, tantas oposições, tantas figuras que se empenharam para o seu fim, dentro e fora da própria igreja. Então, realmente é um milagre, como descreve o padre Sertilanges no seu livro O Milagre da Igreja, que é um livro excelente, que fica como recomendação para a leitura complementar sobre esses assuntos. Até aqui alguma dúvida?
Compreensível até o presente momento? Bom, eu espero que sim. Então, vamos prosseguindo. Nosso Senhor, então, fundou a igreja e disso nós já estamos bem convencidos, ao menos espero. Então, Jesus funda a igreja a partir de sua própria iniciativa. Então, ele, ao começar a sua vida pública, com o batismo e depois a tentação no deserto, após isso, ele escolheu 12 entre os seus seguidores iniciais ou entre aqueles que ele encontrou pelo caminho. Claro que, como dizem os santos evangelhos, ele estava rezando, orando no monte para o Pai, e depois ele chamou aqueles que ele quis, como está em São Marcos. Ele escolheu então 12 entre aqueles homens e os chamou de apóstolos, para que eles constituíssem então as 12 novas tribos de Israel. Então veja só que interessante, assim como Jacó e seus 12 filhos formam o antigo povo de Deus, Jesus e os 12 apóstolos formam o novo povo de Deus. Então, Jacó e seus 12 filhos formam Israel. Jesus e os 12 apóstolos, o novo Israel, o novo povo de Deus, que é a igreja. Então não é por acaso. No livro do Apocalipse, a imagem muito bonita de Deus, né, do Senhor, daquele ancião de muitos dias, do Cordeiro que está ao seu lado, e ao lado do Cordeiro, além dos 4 animais, há os 24 anciãos. 24 anciãos seriam o quê? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos que formam então a igreja. Então vejam que imagem bonita. Ele escolheu os que ele quis e transmitiu a eles ensinamentos particulares. Jesus foi moldando o caráter e o conhecimento desses homens, que apesar de suas fraquezas e pecados, ele os constituiu como depositários de sua palavra, testemunhas de sua ressurreição e ministros de seu povo. Então, por que nosso Senhor não chamou os filósofos, não chamou os poetas, não chamou os políticos, não chamou os ricos, não chamou os grandiosos? Porque ele chamou um grupo, uma maioria eram pescadores, um era publicano, um era zelote, enfim, um até o traiu. Por que ele escolheu aqueles homens muito simples, sem muita instrução, não eram figuras reconhecidas na comunidade, eram apenas trabalhadores, homens do povo mesmo? Por que ele escolheu eles? Bom, porque ele quis. Porque no seu divino conhecimento, ele sabia que aqueles homens poderiam ser moldados por ele para se tornarem, então, depositários da sua palavra. Ou seja, eles são testemunhas de Cristo, da sua vida, da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, dos seus divinos ensinamentos. E depois eles vão colocar esses ensinamentos por escrito, depois de terem pregado esses ensinamentos ao mundo inteiro. Eles é que vão ser as testemunhas, eles que vão dar a credibilidade à palavra de Jesus, porque eles viram, porque eles fizeram a experiência de Jesus. Eles conviveram com Jesus dia e noite ao longo de pelo menos 3 anos e foram ensinados por ele. E como nós vemos nos Santos Evangelhos, Jesus dá a eles as explicações das parábolas, transmite a eles ensinamentos que não transmite a todo o povo. Fala de coisas particulares, de coisas íntimas, que não fala com a multidão, que não fala com as autoridades, que não fala nem com os demais discípulos, mas apenas com eles. E aqueles homens
com suas fraquezas, com seus pecados, com suas virtudes, suas qualidades. Jesus faz com que eles sejam, então, os grandes iniciadores da propagação da sua palavra, seus ministros, suas testemunhas, os seus mais fiéis seguidores tornam-se aqueles que vão dar continuidade à sua missão salvífica através da sua pregação, mas principalmente através da sua vida e através do derramamento do seu próprio sangue, como aconteceu com quase todos os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus apareceu para aqueles apóstolos e os enviou, né? Não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro, para batizar e ensinar a todos os homens. Ele envia o Espírito Santo, que lhes havia prometido antes, para que eles possam evangelizar o mundo inteiro, revestidos da força de Deus. Então, consultem estas passagens que estão aqui, que vocês, que todos nós podemos ter a certeza de que nosso Senhor, então, constituiu um grupo especial e deu àquele grupo especial as suas credenciais, ou seja, deu o sinal de que eles são os seus porta-voz, de que eles são as testemunhas autorizadas por ele para falarem em nome dele, para agirem como ele prescreveu, para fazerem aquilo que ele ensinou. Estas passagens nos dão testemunho disso. Como em São Mateus, onde ele envia os seus apóstolos, envia os seus para pregarem o evangelho a toda criatura, para batizarem em nome da Santíssima Trindade. E ele encerra dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Em São João, nós vemos Jesus soprando sobre eles o Espírito e dando a eles o poder de perdoarem os pecados. Em São Marcos, nós temos também Jesus dando autoridade a eles, confirmando o seu ministério a partir de sinais. Em São Lucas, nós temos Jesus abrindo a inteligência dos discípulos para que possam compreender. E nos Atos nós temos então a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Pedro até quer perguntar para Jesus quando é que ele vai instaurar o reino em Israel, mas ele diz que não cabe a Pedro, não cabe a ele saber estas coisas, mas apenas o Pai, apenas a Deus cabe saber estas coisas. A eles cabem ser o quê? Testemunhas de Jesus. Em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, na Samaria, até os confins do mundo. Então, a partir disso, podemos entender que Jesus, ao fundar a igreja, constituiu-a de forma hierárquica, ou seja, distribuindo diferentes funções para os seus fiéis, sendo que alguns atuam como ministros, apóstolos, os líderes da igreja, que foram sucedidos pelos bispos, com destaque para São Pedro. Os presbíteros, os anciãos da comunidade, e os diáconos, que ajudam na caridade e na pregação. Então, quando Jesus ele atribui funções aos apóstolos, dá também aos discípulos funções distintas, dá a eles um destaque, que não quer dizer privilégio, que não quer dizer popularidade, que não quer dizer que ele ame mais aos apóstolos e ame menos aos demais, mas quer dizer que ele confiou uma tarefa especial a eles, uma tarefa que não deu para todos os fiéis, para todos aqueles que creem nele, mas alguns entre os fiéis, porque somos todos fiéis, somos todos batizados, somos todos membros do corpo místico, somos todos filhos de Deus, somos todos iguais perante ao amor que recebemos de Deus, mas alguns entre nós têm funções especiais, como define o Concílio Vaticano II, para o serviço dos outros fiéis. Estes são os ministros ordenados. Então, Jesus, ele instituiu os apóstolos como líderes, e quem substituiu os apóstolos? Os discípulos. E quem substituiu os discípulos? Os bispos ordenados por eles e pelos próprios apóstolos também. Então, os bispos são sucessores dos apóstolos.
hoje em dia. Principalmente o apóstolo São Pedro, que é o chefe do colégio apostólico, o primeiro entre os apóstolos, o líder dos apóstolos e, por consequência, o líder de toda a igreja, como Cristo o instituiu, como nós podemos ver em Mateus 16, 18 e em outras passagens. Abaixo dos bispos temos os presbíteros, que geralmente eram os anciãos da comunidade, que eram aqueles que formavam o conselho presbiteral, como nós vemos hoje em dia, em torno do apóstolo ou do sucessor do apóstolo. E nós temos os diáconos, aqueles que ajudam na caridade e depois também passaram a pregar, passaram a batizar. Por isso é que do próprio livro dos Atos dos Apóstolos, também dos próprios Santos Evangelhos, nós vemos esta distinção hierárquica da igreja, dividida em 3 graus, que nós chamamos de os graus da ordem. Estes são os ministros sagrados. Também há os leigos, que é o nosso caso, o caso de muitos de nós, que somos homens e mulheres que auxiliamos na comunidade com diversos serviços, que evangelizam no seu trabalho, formam boas famílias e etc. Alguns de nós nos preparamos para o exercício do ministério presbiteral, alguns de nós nos consagramos a Deus a partir de votos, alguns de nós se casam, têm filhos e trabalham em pastorais, movimentos e serviços, mas cada um de nós, na nossa atual condição, serve também a Deus, contribui também para o bem da comunidade, para a propagação da fé, para a instauração do reino de Deus. Por isso, então, pela fé católica, cremos que os apóstolos, discípulos, fiéis, os homens e mulheres que conviveram com Cristo, que viram com seus olhos e ouviram de seus lábios os seus divinos ensinamentos, constituem como os primeiros membros da Igreja Católica há 2000 anos. Então, aquela bobagem que muitos dizem de que a igreja primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja como nós vemos na Bíblia, não é a igreja católica, isso é uma grande mentira. Nós cremos que os 12 apóstolos, aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres que estavam com Jesus e aqueles que vieram logo depois, aqueles homens e mulheres dos primeiros tempos, eles já eram membros da Igreja Católica, porque quem fundou a Igreja Católica foi nosso Senhor Jesus Cristo, e ele confiou a liderança dessa igreja a Pedro, e confiou aos 12 a missão de fundarem comunidades, de levarem a salvação, de batizarem, de ensinarem, de transmitirem os meios salvíficos dele para que todas aquelas pessoas, e eles mesmos também, fossem salvos por Jesus. Então, a igreja primitiva é a igreja católica. A igreja dos Atos dos Apóstolos é a igreja católica. Isso nós devemos ter certeza de que nós não surgimos na história de repente. Nossa, de repente a igreja é católica. Não. A igreja, como diz o padre Paulo Ricardo, nasceu católica. Pode ser que havia alguns elementos muito fortes da cultura judaica, era uma igreja fundada, constituída por pessoas que vinham do judaísmo num primeiro momento e que eram impregnados dessa cultura, mas que ao longo do tempo, e nós vamos observar isso nas próximas aulas, o judaísmo passou a ser uma coisa distinta e o cristianismo seguiu um caminho completamente diferente e independente da cultura judaica na qual nasceu. Dizer que a igreja nasceu na cultura judaica não implica dizer que eles continuaram a ser apenas judeus. Não, eles deram o salto da fé em Cristo nosso Senhor. E como Jesus fundou a Igreja Católica, logo os primeiros que creram nele, como os apóstolos, os discípulos, as santas mulheres, depois os judeus gregos, os pagãos, aqueles da primeira hora, eram todos membros
da Igreja Católica. Assim como nós o somos, assim como de 2000 anos para cá, todos aqueles que têm sido batizados em nosso Senhor conservam a fé, os sacramentos, a obediência aos santos pastores, vivem retamente segundo os ensinamentos, todos são membros da Santa Igreja. Todos estes já estão na igreja triunfante, já estão com Deus nosso Senhor. Alguns irmãos estão ainda na igreja padecente, no purgatório, mas irão para o céu. E nós aqui estamos como membros da igreja militante, militando, ou seja, exercendo a nossa função para a instauração do reino de Deus, que acontece a cada momento e que irá acontecer de forma definitiva quando retornar nosso Senhor Jesus Cristo, como ele nos dá a certeza de que retornará e de que consumará a história, levará a história à sua plenitude. Eu espero que até esta parte estejam tudo bem compreendido. Vamos então para a primeira comunidade cristã. Então, os Atos dos Apóstolos. Oi, sim, diga. Sim, Você falou a respeito dos diáconos e da hierarquia da igreja, mas nessa época é comum a gente ouvir falar que haviam diaconisas, e isso procede? sim, assim, nós não podemos ter. Sim, de fato, havia essa questão das diaconisas, mas nós entendemos pela tradição da igreja de que era um ministério diferente daquele dos diáconos. Nós observando, por exemplo, a tradição apostólica do Santo Hipólito de Roma, nós vemos que este costume das diaconisas já praticamente desapareceu e que os diáconos eram de fato ordenados, ou seja, havia a imposição das mãos sobre os candidatos à ordem sagrada. E no caso das diaconisas, isso não havia. A função delas era muito mais restrita, era de administrar, por vezes, o batismo, as mulheres, né, porque antes o batismo era feito geralmente em água corrente, enfim, para que não houvesse nenhum problema com relação a isso, as mulheres batizavam. Elas atendiam então as doentes, elas então faziam este serviço diaconal da caridade, mas não da palavra, não eram assistentes dos sacerdotes no altar, por exemplo. Então, era uma função muito específica que ao longo do tempo foi desaparecendo ainda nos primeiros séculos. Então, não era um ministério ordenado, mas como elas exerciam esta função da caridade, né, como diz a própria palavra grega de diácono, né, aquele que serve, né, então por isso elas eram chamadas de diaconisas, mas não eram ordenadas. Entendido? Entendi. Então, bom, por isso é que o Papa Francisco retomou esse estudo, né, dessa situação, e a constatação é que, de fato, não há como, ou não há, pelo menos, condições de restaurar essa prática antiga da Igreja, ou pelo menos não como um sacramento da ordem, porque este é reservado apenas aos homens, como já está definido, como já bem definiu São João Paulo II. Então, os Atos dos Apóstolos são a primeira história da Igreja que foi escrita, né, por São Lucas, que foi discípulo do apóstolo São Paulo, que junto do terceiro evangelho escreveu o livro dos Atos por volta do ano 80. Então, após a ascensão de Jesus, os apóstolos se dirigiram para o cenáculo, onde havia ocorrido a última ceia, e obedientes à ordem de Jesus,
permaneceram em oração. Lá estavam os 11 apóstolos, os discípulos, as mulheres piedosas e principalmente Maria, a mãe de Jesus. Então, naquela ocasião, São Pedro moveu a eleição de um apóstolo para substituir Judas Iscariotes. Foram apresentados 2 candidatos, Matias e Barsabás, e foi escolhido então São Matias. Todas aquelas pessoas somavam o número de 120. E após 10 dias, por volta das 9 horas da manhã, ocorreu o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os presentes naquele cenáculo, que começaram a falar em outras línguas. Então, São Pedro realiza sua primeira pregação e converte 3.000 pessoas à fé em Jesus. Então, o que eu estou fazendo, o que eu fiz aqui nesses slides é sintetizar aquilo que nós vemos no próprio capítulo 1 e 2 dos Atos dos Apóstolos. Então, não é preciso muitos comentários sobre isso nesse momento. Apenas de que a igreja, então, começou oficialmente, ou como vemos no livro dos Atos, com 120 membros. É um número muito significativo, 12 vezes 10. 12, as 12 tribos de Israel, e 10, que é um número muito quisto na simbologia judaica. Por isso, 120. O número é, claro, simbólico, mas para indicar 10 vezes Israel. Então, dias depois, São Pedro e São João realizam a cura de um paralítico nas portas do templo. São presos pelo Sinédrio, interrogados e proibidos de pregar, mas desobedecem ao sumo sacerdote e aos chefes para obedecer a Deus. E mesmo sendo novamente presos, soltos, proibidos, defendidos por Gamaliel, açoitados e novamente proibidos de anunciar o Evangelho, eles se alegravam por sofrer por causa da boa nova de Cristo e continuaram a missão apostólica. Então, com Pentecostes, nós vemos que a missão da igreja começa. Os apóstolos, os discípulos que estavam com medo dos judeus escondidos, recebem o Espírito Santo e se tornam anunciadores corajosos, intrépidos, que falam diante de multidões, que não têm medo do sinédrio, que não têm medo das autoridades e que preferem, como diz o apóstolo São Pedro, obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Então, eles são corajosos. Por quê? Porque são pessoas intelectualmente muito capacitadas, porque são ricas, porque são de boa classe? Não, porque confiaram em Jesus, porque estiveram com Ele, porque receberam dele o Espírito, porque creem nele e porque, então, crendo nele, levaram milhares de pessoas à fé em Jesus Cristo. E para concluir a nossa exposição, nós temos um texto muito importante, tirado dos Atos dos Apóstolos, que mostra, talvez com um pouco de perfeição, ou melhor dizendo, talvez de uma forma um pouco literária, ou pelo menos imaginada, com os seus propósitos teológicos, mas também sem bater o martelo e dizer que não era assim, mas mostra então a característica da primeira comunidade cristã. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Esse relato, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, destaca 4 pontos importantes. Eles eram o quê?
unidos na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles não havia necessidades entre eles, eles partilhavam os seus bens, né, depositavam aos pés dos apóstolos, enfim, se ajudavam nas suas necessidades. Todos eles perseveravam também na fração do pão. Fração do pão é como era chamado por eles a Eucaristia, né? A Eucaristia, a palavra grega que quer dizer ação de graças, e também na oração. A princípio, no templo, porque eles ainda conservam bastante da sua origem judaica, mas depois nós vemos que vai haver um afastamento dessa comunidade com relação ao templo, porque são proibidos pelos judeus de frequentarem o templo, de frequentarem as sinagogas, porque eram então dissidentes da fé judaica por crerem que Jesus é o Messias. Mais ainda, que Jesus é o Filho de Deus, que eles mataram, mas que também nós matamos com os nossos pecados, mas que ressuscitou e está na glória do Pai. E que para nos salvarmos precisamos crer em seu nome, como anunciou o apóstolo São Pedro e converteu 3.000 pessoas. E depois, mais 2.000 com a cura do coxo na porta do templo e tantos outros mais, a ponto então de ser uma das colunas da fé, com os 12 apóstolos. Isso que nós vimos então é um modelo atemporal para a igreja. Nós, como igreja, sempre devemos buscar nos basearmos nesse relato primitivo da igreja dos Atos dos Apóstolos. Buscar viver estas palavras, tendo em mente a intenção de São Lucas ao escrever estas palavras, mas buscando vivê-la, buscando realizá-la nas nossas pequenas comunidades, nas nossas famílias, que são nossas menores comunidades eclesiais, nossas diaconias, comunidades, paróquias, dioceses e em toda a Santa Igreja. Unidos na doutrina dos apóstolos, solidários uns com os outros, participantes da Eucaristia e todos unidos na oração. Isto é a base do que nós devemos buscar como comunidade cristã, como cristãos, como membros da Igreja Católica, onde quer que nós estejamos. Que nós possamos sempre ter a doutrina dos apóstolos em mente, sempre nos ajudarmos uns aos outros, sempre participarmos da Eucaristia e dos demais sacramentos, sempre orantes e vigilantes, porque não sabemos quando ele retornará ou quando nós iremos até ele. É a partir deste modelo que a Igreja busca se desenvolver ao longo da história e que nós, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossos erros, apesar de nossas limitações, apesar dos muitos pecados, dos muitos erros, não da Igreja em si, porque é santa, mas dos seus dirigentes e dos seus fiéis leigos, de nós também, no momento presente, que nós todos possamos buscar viver estas palavras para que o reino dos céus se torne presente no nosso meio, na nossa sociedade, que mais do que nunca, penso eu, que precisa da presença da igreja, que necessita que a igreja cada vez mais cumpra a sua função de ser sacramento universal da salvação, de ser corpo místico de Cristo, de ser casa de Deus, de ser povo de Deus, de chamar todos, sem restrições, desde que ajam de acordo com aquilo que prescreveu o nosso Senhor e prescreve a Igreja, que seja então uma grande casa onde todos nós possamos morar e conviver bem para morarmos no céu com Deus, a Virgem Maria, os anjos e os santos por toda a eternidade, se assim Deus o quiser. Bom, ficou alguma questão sobre tudo isso que eu expus até agora? Se por acaso alguém tiver alguma pergunta, como na aula anterior, eu vou permanecer aqui. Compreendido? Muito bem. Então, vamos concluir este nosso
esta nossa terceira aula com uma oração. Eu quero colocar então, de modo especial, neste domingo, que será celebrado então o Dia das Mães, como é o costume, primeiro de tudo louvarmos a nossa grandiosa mãe, que é a Virgem Maria, Mãe de Deus, mãe também da Santa Igreja. E também colocar por todas as nossas mães, a minha mãe, a mãe de vocês, aquele que tem as suas avós, as madrinhas, as tias, as irmãs, primas, filhas, qualquer mulher que nós conheçamos e que seja mãe, coloquemos também elas em oração. Mas também não nos esqueçamos das mães espirituais, ou seja, aquelas que não têm filhos ou que não geraram a nós como nossas mães, segundo a carne, mas aquelas que geram o nosso espírito, aquelas que oram por nós, rezando pelas religiosas, que são convidadas também a serem mães, mães na fé, mães espirituais, aquelas que pela natureza não podem ter filhos, e também aquelas que um dia serão mães. E também pela nossa grande mãe, que com a Virgem Maria nós podemos chamar de nossa mãe, que é a nossa Santa Igreja. Rezemos pela Santa Igreja, por todos os seus membros, por todos nós, pelos nossos governantes, dirigentes na Santa Igreja. E principalmente pelo fim desta pandemia, como nos tem recomendado o Papa Francisco. Por isso saudemos a Virgem Maria com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, segredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando este vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Santa Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Nós vivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, paz e bem, e espero por todos vocês na próxima semana, em que nós então daremos continuidade com a nossa quarta aula e falaremos então sobre o contexto em que a Igreja surgiu e depois se desenvolveu, principalmente com o grande apóstolo São Paulo. Deus abençoe você, sua família, em especial a sua mãe, onde quer que ela esteja, e tenhamos todos uma excelente semana na graça de Deus.